Tem um outro aspecto que eu queria sondar você, compartilhasse aqui comigo, com a nossa audiência. Eu estou um pouco desanimada com as relações Brasília-Pequim. Eu tenho uma sensação de que a gente ainda não conseguiu virar o disco do bolsonarismo. E, de repente, fazendo um raio-x não quero citar nomes, tá? Eu queria só mesmo que você avaliasse o cenário, mas a gente tem figuras-chaves que não são necessariamente pró-Pequim, são muito mais pró-Washington, em postos-chave. E isso acaba, na minha avaliação, me corrija se eu estiver errada, Marcos, reverberando para baixo. Né? Você tem uma institucionalidade que, de fato, eu não vi essa chave virar de um todo, e isso acaba empoderando os liberais que acabam dominando, é uma palavra que eu não gosto, mas eu acho que ela se aplica aqui, a narrativa, Marcos, sobre as relações sino-brasileiras. Como que você vê aí? A gente sabe, então, eu quero fazer, inclusive, as ponderações, tá? A gente sabe que tem pouco tempo, que a casa estava bagunçada, que precisa ter tempo, tem tudo isso. Agora, tem coisas que começa a meio que irritar a gente que acompanha mais de perto. Como que você avalia esse cenário das relações sino-brasileiras, Marco? Olha, Arya, eu acho que o primeiro passo que o presidente Lula deu foi muito bom, né? Quer dizer, marcar a primeira viagem com 3 meses, eu acho que foi uma demonstração de que o presidente Lula tem a China, a relação com a China em alta conta, né? Vamos só lembrar que, por exemplo, quando a primeira vez que o Lula veio à China como presidente da República, no seu primeiro mandato, o Lula levou 1 ano e meio para visitar a China, né? E dessa vez veio em 3 meses. Então, eu acho que isso foi um ótimo sinal. Agora, você falou, né? Eu acho que o governo ainda não conseguiu rearrumar a sua casa para lidar com a China, né? O que também é compreensível, né? Acho que é o primeiro ano de governo, acho que tem 300 mil questões domésticas, inclusive também mais urgentes até do que a relação com a China e que, enfim, é difícil fazer tudo de uma vez só. Agora, concordo contigo, eu acho que o que está faltando para o Brasil em relação à relação com a China é uma estratégia, né? O Brasil não tem ainda uma estratégia para lidar com a China. Você botou, né? Você apontou muito bem, foi muito precisa no fato de que ainda há figuras chaves, né, na relação, né, nessa correia de transmissão entre Brasil e China, ainda há figuras chaves que permanecem dos tempos do Bolsonaro. Isso não pode ser um bom sinal, né? Agora, eu acho que o que está faltando para o Brasil, de fato, é sentar, e o presidente Lula, sentar com o Xi Jinping, né, ali no tete a tete, olho no olho, na bolinha do olho, como a gente diz lá na periferia de São Paulo, que ter um plano, uma proposta ousada, né? A China, para ficar só na América Latina, a China, por exemplo, vem fazendo acordos recentemente, no último ano, né, ano e pouco. Vou dar 2 exemplos aqui. A China fez um acordo com a Argentina, para ver se vai ser mantido agora, mas para a construção de uma usina nuclear de 8 bilhões de dólares, que vai ser financiada, vai ter 8 anos para começar a pagar, e a China vai transferir tecnologia para a estatal argentina, né? A China conseguiu dominar a tecnologia da energia nuclear em 2021, chama Hualong. Bom, é um baita, né, de um acordo para a Argentina. Inclusive, o Fernandes, quando esteve aqui em fevereiro, né, a Argentina entrou na nova Rota da Seda e a China prometeu mais 20 e poucos bilhões de dólares de investimentos. Então, isso é um exemplo. O segundo exemplo, interessantíssimo, é o que está acontecendo na Bolívia agora. Na Bolívia, 2 acordos foram fechados esse ano. Você sabe que a Bolívia é a maior reserva de lítio do mundo, né? Tem quase 24% do lítio do mundo. Só que a Bolívia nunca conseguiu
nunca reuniu as condições, né, por conta da sua história, da alta exploração que sempre sofreu, nunca reuniu condições para industrializar o lítio, né? A Bolívia continua a exportar lítio como matéria-prima, lítio bruto, e sobretudo para a China. Ora, o presidente Arce sentou, né, com Xi Jinping, enfim, fizeram um acordo, e duas grandes empresas chinesas, inclusive a CATL, que é a maior produtora de bateria de lítio do mundo hoje, vão investir cada uma 1 bilhão, cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão, quase 2 bilhões de dólares no total, para construir fábricas para processar o lítio na Bolívia, né? E portanto, subir, né, de valor a cadeia da produção de lítio. O presidente Arce, por exemplo, disse que esses acordos vão mudar a história do lítio na Bolívia, né? E teve um outro acordo com a Rosatom, que é a empresa atômica russa, também foi anunciado junto com uma das chinesas. Ora, esses dois acordos com Argentina e Bolívia, acho que dão um pouco o tom, né, do tipo de acordo que a China está disposta a fazer, acordos que são estratégicos do ponto de vista da industrialização, né, que é a prioridade, né, do governo brasileiro. Ora, agora a pergunta que fica se a Argentina e a Bolívia, né, que são países muito menor, com economia muito menor que a nossa, né, com importância geopolítica muito menor que a nossa, estão sendo capazes de fechar esse tipo de acordo, o que o Brasil, né, que é o principal parceiro da China na América Latina e que é estratégico para a construção dos BRICS, para o fortalecimento dos BRICS, o que o Brasil não poderia conseguir numa mesa de negociação com a China? Eu acho que essa é o ponto de interrogação que muitos de nós temos nesse momento, porque isso ainda não foi tentado, né? Vamos esperar que para o próximo ano a gente consiga avançar nisso, porque as possibilidades são infinitas, né? Desde, eu sei que o Miguel não está aqui hoje, ele gosta dos trens, eu defendo os metrôs, porque eu acho que é mais urgente a gente resolver o problema, né, do uma estrutura que já existe, né? Exatamente. E cidades que não têm metrô, cidades como Fortaleza, o Recife, acho que tem um pouquinho, se eu não me engano, mas que já estão com um caos no trânsito que é insuportável, né? Ou, enfim, questões maiores ligadas à infraestrutura. O planejamento urbano, de modo geral, né, Marco? Trazer essa... Agora, sabe um outro ponto que tem a ver com isso que você falou, e que eu, inclusive, aqui em Brasília as coisas estão tão fechadas para a informação, está tão difícil. Não sei se você soube, a Shein, e é uma área que eu pesquiso, você sabe, essa questão têxtil, da moda, ela passou a produzir roupas aqui no Brasil. E aí eu fico pensando o tempo inteiro, falei, gente, mas eu não quero só produzir roupa, eu quero transferência de tecnologia, eu quero aprender a fazer algoritmo, eu quero criar uma Shein brasileira, para criar um pool, né, da confecção têxtil aqui no Brasil. E a gente não tem, porque parece que as coisas são feitas meio que no assodamento, que é exatamente o que você falou, Marco. Falta estratégia, o que a gente quer, como a gente quer, de que forma a gente vai conseguir. A gente está aí, né, nessa luta pela reindustrialização nacional, né, tentando arrumar a casa e construir um programa, um plano nacional de desenvolvimento. Eu não gosto nem de falar isso, porque os ciristas sequestraram essa ideia, como se eles que tivessem inventado isso, sabe? Como se nós, comunistas, não estudássemos isso desde lá da extinta União Soviética, com os planos plurianuais de mal. Eu fico com preguiça, sabe, Marco, de entrar nesse embate, mas é o que a gente tem para hoje. O debate, infelizmente, o debate público brasileiro, ele está rasteiro, para não chamar de subterrâneo, viu? Porque, olha, é uma luta. Então, o que você acha de... Então, eu acho que a gente tem uma chave aqui, né? A gente precisa de uma estratégia para conversar com a China e trazer para a nossa... o que a gente quer, né? Para a gente poder alcançar. Porque os chineses sabem o que eles querem, viu? Isso aí eu não tenho dúvidas. Não, com certeza, né? Com certeza. Eles estão pensando 20 anos, 30 anos. Né? Eles têm planos hoje... que é para 2035, que são planos, inclusive, que já existem há alguns anos já. Agora, eu acho que, assim,
tem uma dificuldade, acho que nesse debate sobre a China, que evidentemente passa por questões ideológicas, acho que você falou isso também, né? Há setores do governo que são muito mais identificados com a Europa, até com os Estados Unidos, eu diria até menos com os Estados Unidos hoje, né? Mas mais com a Europa. E às vezes esse debate sobre a China acaba ficando meio fla-flu, né? Parece que a gente quer estar insistindo na China porque a gente é igual da China. A questão não é essa, né? A questão é uma questão objetiva, pragmática. A China hoje é o único país que reúne capacidades industriais, tecnológicas e financeiras juntas e que podem gerar acordos para países como o Brasil que são únicos, né? Você não vai encontrar o tamanho de financiamento, nível de financiamento hoje para projetos estratégicos, você não vai encontrar nos Estados Unidos de jeito nenhum, e dificilmente a Europa vai fazer algum tipo de concessão nesse sentido, porque não interessa para a Europa. Né? Interessa para a Europa é isso, o André até comentou, interessa para a Europa é o acordo União Europeia-Mercosul, né, em que, enfim, a Europa ganha, né, e o Brasil perde. Então a questão é essa, a China é estratégica justamente porque ela faz parte da política externa chinesa nos próximos anos a construção, né, desse grande polo do Sul, que passa pelos BRICS, que passa pela Organização de Cooperação de Xangai, que passa pela Nova Rota da Seda, faz parte da China a construção de parcerias estratégicas com países do Sul global. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade.